Em um tempo além dos limites da nossa compreensão, uma revelação foi concedida a um homem nas profundezas da solidão física. Na misteriosa ilha de Patmos, João, o apóstolo, testemunhou visões inefáveis e atemorizantes, lançando sombras sobre os destinos da humanidade. Prepare-se para adentrar nos mistérios do livro da Revelação, onde 4 cavaleiros como sentinelas do Apocalipse cavalgam pelas páginas da história, trazendo consigo a promessa de transformação e o peso das escolhas humanas. Bem-vindo ao canal Relatando a Bíblia. Há milênios, num tempo em que o mundo estava mergulhado em trevas espirituais, semelhante ao que existem nos dias de hoje, uma revelação divina foi concedida a João, o apóstolo, o qual escreveu o Evangelho segundo João, as 3 epístolas que levam o seu nome, e, por fim, escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. Essa revelação trouxe visões aos eventos transcendentais que moldariam o destino da humanidade. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 8, João narra a visão que teve referente aos 7 selos, sendo que os 4 primeiros selos apontam para 4 cavaleiros conhecidos como os Cavaleiros do Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: "Vem e vê." Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Na visão celestial de João, o Cordeiro desvela o primeiro dos 7 selos, desencadeando uma revelação simbólica que transcende as fronteiras do tempo. Um cavalo branco, símbolo de pureza e triunfo, surge com seu cavaleiro celestial, portador de um arco e coroado, portando a mensagem sagrada. O cavalo branco simboliza a conquista, e seu cavaleiro, o líder, representa a disseminação do Evangelho. Esse cavaleiro, como um missionário celestial, propaga a palavra de Deus pelos confins da terra. Assim, inicia-se a epopeia celestial, onde o líder montado no cavalo-alvo se torna o arauto da conquista espiritual, propagando incansavelmente o Evangelho pelos confins da terra. Esta primeira estrofe da revelação é um convite à contemplação, incitando os fiéis a testemunhar a disseminação da palavra divina e a vitória do Cordeiro que, montado no cavalo branco, sai vencendo e para vencer. No segundo selo, João testemunha um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, portando uma espada. No versículo 4 lemos: "Foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada." Este cavaleiro representa a guerra e conflitos que afligem a humanidade, refletindo a realidade histórica dos conflitos que moldaram civilizações. Sua presença é marcada pela emblemática cor rubra, símbolo de derramamento de sangue e conflito iminente. Este cavaleiro traz consigo a representação visual da guerra e da discórdia, cujo eco ressoa ao longo dos anais da história humana. A espada que ele empunha não apenas denota o embate físico, mas simboliza o choque de ideologias, interesses e ambições que, ao longo dos tempos, incitaram conflitos e levaram nações à beira do abismo. Este cavaleiro vermelho é um lembrete sombrio dos períodos de agitação, das batalhas travadas em nome do poder, da expansão territorial, das divergências religiosas e ideológicas que abalaram civilizações inteiras. Sua presença na narrativa bíblica transcende o mero relato histórico. É um espelho das realidades que assolam a humanidade até os dias de hoje. O embate contínuo entre nações, as lutas por recursos, as disputas ideológicas que dividem povos e culturas, tudo ecoa na imagem desse cavaleiro vermelho que cavalga incansavelmente pelas páginas da história. O terceiro selo revela um cavaleiro montado em um cavalo preto carregando uma balança. No versículo 6 ouvimos: "Uma medida de trigo por 1 denário,
e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este cavaleiro personifica a fome e a escassez, recordando períodos de dificuldade e privação que marcaram a história. Ele está montado em um corcel negro que porta uma balança em suas rédeas. Esta figura sombria traz consigo a representação simbólica da escassez e da fome, cujo impacto abala os alicerces da existência humana. O cavaleiro do cavalo negro, com sua balança em mãos, é um símbolo da avaliação e distribuição desigual dos recursos vitais, destacando as injustiças sociais, econômicas e a carência que assolam vastas populações ao longo dos tempos. O cenário sombrio descrito por João reflete a fome que flagela os desfavorecidos, a disparidade entre os que têm abundância e os que sofrem na penúria. O último selo apresenta um cavalo amarelo e seu cavaleiro, cujo nome é Morte, seguido pelo Inferno. O versículo 8 declara: "Foram-lhe dados poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra." Esse cavaleiro representa os flagelos que acompanham as guerras e calamidades, personificando a fragilidade da vida humana. Montado em um corcel amarelo, emerge das páginas da visão de João como uma personificação sombria e inexorável da morte. Sua presença sinistra ecoa como um símbolo marcante da finitude humana e as limitações que assolam a existência terrena. A figura do Cavaleiro da Morte transcende a simples representação do fim da vida. Seus passos estão acompanhados pela devastação causada por pestes, doenças, fomes e guerras. Uma trilha sombria que ceifa vidas e mergulha a humanidade em períodos de luto e desolação. É o mensageiro derradeiro que traz consigo o espectro do desconhecido, lembrando-nos da inevitabilidade da mortalidade. Seus passos ressoam com o clamor das vítimas das calamidades que assolam a humanidade ao longo dos tempos, trazendo à tona a fragilidade da existência e a impermanência da vida. À medida que exploramos as profundezas da visão apocalíptica dos Cavaleiros do Apocalipse, somos lembrados do poder atemporal e da relevância desta mensagem nos dias atuais. Esses eventos bíblicos não apenas ecoam através da história, mas também apontam para um propósito maior: a vinda de Jesus Cristo. Nos relatos de João, os Cavaleiros do Apocalipse são prenúncios dos tempos finais, indicando a proximidade da volta de Jesus. Diante disso, é crucial olhar para nossas vidas, refletir sobre nossas ações e nos arrepender dos pecados. A vida em Jesus oferece redenção e esperança, preparando-nos para o dia em que Ele voltará para buscar os seus escolhidos. Convido você a considerar esta mensagem de transformação e salvação. Inscreva-se no canal para explorar mais profundamente os ensinamentos bíblicos e compartilhe este conteúdo com aqueles que buscam compreender os mistérios da fé. Em Jesus encontramos o caminho, a verdade e a vida. E é na preparação espiritual que encontramos a esperança para o futuro que nos aguarda. Que essa jornada através dos Cavaleiros do Apocalipse seja uma inspiração para uma vida de fé e um chamado ao arrependimento, à redenção e à busca pela verdade que se encontra em Cristo Jesus.